Quando eu tinha apenas 15 anos, minha mãe me entregou ao homem mais temido da cidade. Mas tudo que sussurravam sobre ele nas esquinas, tudo que as mulheres cochichavam na feira, tudo que faziam as crianças se calarem quando ele passava, era mentira. Se você está assistindo isso agora, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e comente de qual cidade você está me ouvindo. Essa história precisa ser contada, porque durante anos carreguei um segredo que mudou completamente minha visão sobre julgamento, aparências e o quanto uma comunidade inteira pode estar errada sobre uma pessoa. Meu nome é Maria das Graças, tenho 62 anos e ainda hoje, quando fecho os olhos, consigo sentir o cheiro de terra molhada daquela tarde de março de 1978. Consigo ouvir o ranger da carroça do seu Antônio passando na rua de barro. Consigo ver as galinhas ciscando no quintal da dona Terezinha. Consigo sentir o peso do vestido azul floral que minha mãe havia costurado especialmente para aquele dia, o dia em que minha vida mudaria para sempre. Cresci em uma cidadezinha do interior onde todo mundo conhecia todo mundo, onde as portas ficavam abertas e as fofocas corriam mais rápido que o vento. Minha família era simples, muito. Meu pai, José Roberto, havia morrido 3 anos antes, deixando minha mãe, Cristina, sozinha com 5 filhos para criar. Eu era a mais velha. Depois de mim vinham meus irmãos, Paulo com 13 anos, os gêmeos, Carlos e Carla com 10 e a pequena Ana com apenas 7 aninhos. Morávamos em uma casa de pau a pique com 3 cômodos apertados. O telhado vazava quando chovia forte e no inverno o vento entrava pelas frestas das paredes. Minha mãe trabalhava lavando roupa para as famílias mais abastadas da cidade. Acordava antes do sol nascer e só parava quando a lua já estava alta no céu. Eu via as mãos dela, sempre vermelhas, sempre rachadas, sempre tremendo de tanto esfregar roupa na tábua. Ela nunca reclamava, mas eu ouvia seus suspiros cansados quando pensava que ninguém estava prestando atenção. Eu ajudava no que podia. Cuidava dos meus irmãos, cozinhava o feijão com o pouco de gordura que tínhamos, remendava as roupas rasgadas, buscava água no poço da praça. Aos 15 anos, eu já tinha mãos de mulher adulta, calejadas e forte. Meu sonho era estudar, ser professora como a dona Margarida que ensinava na escolinha da igreja. Mas eu sabia que isso era um luxo que nossa família não podia pagar. Depois da 4ª série, tive que abandonar os estudos para ajudar em casa. Foi em uma tarde abafada de fevereiro que tudo começou a mudar. Eu estava no quintal estendendo roupa no varal quando ouvi minha mãe conversando com a dona Rosa, nossa vizinha, uma mulher gorda e faladeira que sabia da vida de todo mundo antes mesmo das coisas acontecerem. A voz da dona Rosa estava mais baixa que o normal, quase um sussurro, mas ainda assim consegui ouvir algumas palavras soltas. Falência, dívida, despejo, Fernando Carvalho. Senti um arrepio percorrer minha espinha quando ouvi aquele nome. Fernando Carvalho, o homem mais rico da região, dono de terras que se estendiam até onde a vista alcançava, e também o homem mais temido e odiado da cidade. As histórias sobre Fernando Carvalho eram contadas em voz baixa, sempre acompanhadas de benzimentos e sinais da cruz. Diziam que ele tinha um coração de pedra, que havia expulsado famílias inteiras de suas terras sem piedade, que mantinha capangas armados para fazer seu trabalho sujo, que nenhuma mulher que entrasse em sua fazenda saía com a honra intacta. Diziam que ele tinha olhos negros como carvão e um olhar que congelava a alma. As crianças corriam quando viam sua caminhonete preta levantando poeira na estrada. As mulheres baixavam a cabeça quando ele passava. Os homens evitavam olhar diretamente para ele. Ele morava sozinho em uma fazenda enorme nos arredores da cidade, em
Uma casa grande e sombria, cercada por árvores antigas e muros altos. Ninguém visitava Fernando Carvalho. Ninguém o convidava para festas ou batizados. Ele era rico, poderoso e completamente isolado, como se carregasse uma maldição que afastava qualquer pessoa que tentasse se aproximar. Naquela noite, minha mãe não jantou. Ela ficou sentada na cadeira de balanço, que havia sido de minha avó, olhando para o nada, as mãos entrelaçadas no colo, os lábios se movendo em uma oração silenciosa. Eu sabia que algo estava muito errado. Podia sentir a tensão no ar, densa como a fumaça do fogão a lenha. Foi só 2 dias depois que ela me chamou para conversar. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa, e os grilos já começavam seu canto noturno. Ela me levou até o quintal, longe dos ouvidos curiosos dos meus irmãos, e segurou minhas mãos com uma força que me assustou. Maria, minha filha, ela começou, e sua voz tremia de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Eu preciso te contar uma coisa. É difícil, muito difícil, mas não tenho escolha. Meu coração começou a bater mais rápido. Olhei para o rosto dela, para as rugas que pareciam ter se aprofundado da noite para o dia, para os olhos vermelhos de tanto chorar escondido. Seu pai, antes de morrer, ela continuou, a voz cada vez mais fraca. Pegou dinheiro emprestado com o Fernando Carvalho. Era para comprar remédio, para tentar se curar. A gente estava desesperados, Maria. Ele estava sofrendo tanto. Eu assinei como avalista sem entender direito o que estava fazendo. Achei que conseguiríamos pagar de volta, mas ela parou, engoliu em seco, apertou minhas mãos ainda mais forte. Mas não conseguimos, Maria. A dívida cresceu com os juros. Cresceu tanto que agora está impagável. Ele pode tomar nossa casa, pode nos deixar na rua. Teus irmãos pequenos, onde vamos morar? Como vou cuidar deles? Senti minhas pernas fraquejarem. A casa, nossa única casa, por mais simples que fosse, era tudo o que tínhamos. O Fernando mandou um recado, minha mãe continuou. E agora havia algo diferente em sua voz. Uma mistura de vergonha e desespero que me partiu o coração. Ele disse que pode perdoar a dívida toda, pode nos deixar ficar na casa, mas tem uma condição. Eu sabia. Antes mesmo dela falar, eu já sabia. Senti o mundo girar ao meu redor, senti o gosto amargo da bile subindo pela garganta. Ele quer você, Maria. Quer que você vá morar com ele, trabalhar na fazenda dele. Ele disse que precisa de alguém para cuidar da casa, que te dará um quarto, comida, roupa. Disse que você terá uma vida melhor do que aqui. Trabalhar para ele? Eu sussurrei. Mas as palavras saíam pesadas, carregadas de todo o medo que aquele nome inspirava. Minha mãe abaixou a cabeça, incapaz de me encarar. Eu não posso te obrigar, Maria. Você é minha filha, meu amor, minha vida. Mas se você não for... Ela não precisou completar a frase. Se eu não fosse, perderíamos tudo. Meus irmãos pequenos ficariam na rua. Minha mãe teria que mendigar ou fazer coisas piores para nos alimentar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada no colchão fino que dividia com minhas irmãs, ouvindo a respiração tranquila delas, olhando para o teto escuro, onde as teias de aranha dançavam com o vento que entrava pelas frestas. Pensei em fugir, em desaparecer na escuridão da noite. Mas para onde eu iria? Uma menina de 15 anos, sem dinheiro, sem conhecer nada além daquela cidade pequena? Pensei nas histórias sobre Fernando Carvalho, nos sussurros das mulheres na feira, nos olhares de pena que as pessoas dariam para minha mãe quando soubessem que ela havia entregue a filha para aquele homem. Pensei na pequena Ana dormindo ao meu lado, seus cachinhos espalhados no travesseiro, seu rostinho tranquilo e inocente. Pensei em Paulo, tão magro e frágil,
precisando comer melhor para crescer forte. Pensei nos gêmeos, sempre tão alegres apesar de tudo, e tomei minha decisão. Na manhã seguinte, com o sol nascendo vermelho no horizonte como se o próprio céu sangrasse, eu disse para minha mãe que iria. Vi o alívio e a culpa lutando em seu rosto. Vi as lágrimas que ela tentava esconder. Vi como suas mãos tremiam quando me abraçou. Você é corajosa, minha. Ela sussurrou no meu ouvido. Mais corajosa do que eu jamais fui. Mas prometa que se ele te fizer qualquer mal, qualquer coisa, você volta correndo para casa. Prometa, Maria. Eu prometi, mesmo sabendo que era uma promessa vazia. Se eu voltasse, perderíamos tudo de novo. Os 3 dias seguintes passaram como um borrão. Minha mãe arrumou minhas poucas roupas em uma trouxa de pano. As vizinhas vieram se despedir com olhares que misturavam pena e curiosidade mórbida, querendo ver de perto a menina que seria entregue ao homem mais maldoso da cidade. Dona Rosa, sempre dramática, chegou a chorar e me abraçar como se estivesse indo para meu funeral. Na manhã marcada, uma caminhonete preta parou em frente à nossa casa. O motorista, um homem magro de bigode grisalho chamado Sebastião, desceu e acenou para mim sem sorrir. Minha mãe me abraçou uma última vez, tão forte que mal consegui respirar, e depois me soltou rapidamente como se ter que me segurar por mais um segundo fosse fazê-la mudar de ideia. Subi na caminhonete com minhas pernas tremendo. Olhei pela janela e vi meus irmãos acenando. Vi minha mãe levando a mão à boca para abafar um soluço. Vi as vizinhas observando da porta de suas casas. A caminhonete começou a andar, levantando uma nuvem de poeira vermelha, e eu me virei para a frente, para a estrada que me levaria até a fazenda de Fernando Carvalho. Para o meu destino, para o homem que todos diziam ser um monstro. Eu não fazia ideia de que tudo, absolutamente tudo, que eu havia ouvido sobre ele estava errado. A estrada de chão parecia não ter fim. A cada solavanco da caminhonete, eu sentia meu estômago revirar, mas não era só por causa dos buracos. Era medo, puro e simples. O vento quente entrava pela janela mal fechada, trazendo o cheiro de poeira, de mato amassado e, de vez em quando, o perfume adocicado de alguma flor perdida no meio daquele caminho seco. Eu apertava a trouxa de roupas no colo como se aquilo pudesse me proteger de alguma coisa. Sebastião dirigia em silêncio, os olhos fixos na frente, as mãos firmes no volante. De vez em quando ele pigarreava, limpava a garganta como se tivesse vontade de falar algo, mas desistisse no meio do caminho. Eu também não ousava puxar conversa. Tinha medo de que, se abrisse a boca, minha voz saísse trêmula demais e ele percebesse o pavor que eu estava sentindo. Depois de um tempo, que me pareceu uma eternidade, a paisagem começou a mudar. As casinhas simples foram ficando para trás e, no lugar delas, começaram a surgir cercas bem cuidadas, campos verdes, vacas pastando calmamente. Árvores grandes faziam sombra sobre partes da estrada e o ar parecia um pouco mais fresco ali. O cheiro de terra seca deu lugar ao cheiro de capim cortado e de esterco distante, aquele odor forte que, estranhamente, sempre me trouxe uma sensação de vida. Ali é tudo dele. Sebastião falou de repente, apontando com o queixo para os lados, sem tirar as mãos do volante. Tudo isso aí que você tá vendo, desde aquele morro lá atrás até perto do rio. Olhei pela janela, meio assustada com a imensidão das terras. Parecia que o mundo tinha sido pintado em verde para ele. Fernando Carvalho não era só um homem rico. Ele era dono do horizonte. É longe, eu murmurei, mais para mim mesma do que para ele. Sebastião fez um som que parecia um riso curto, quase sem humor. Longe é pouco, menina. Quem chega lá, ou chega por vontade própria, ou não tem para onde mais ir. Aquilo bateu fundo em mim.
Eu sabia exatamente em qual dos dois grupos eu estava. Depois de uns minutos, vi um portão de madeira enorme se aproximando. Era escuro, sólido, com 2 colunas de pedra de cada lado. Em cima, um letreiro de metal enferrujado dizia: Fazenda Santa Clara. O nome parecia quase uma ironia, porque, na minha cabeça, nada ali tinha cara de santo, muito menos de claro. Sebastião desceu, abriu o portão com um rangido forte que cortou o silêncio do lugar. Entrei com os olhos curiosos, apesar do medo. Logo depois do portão, uma estrada de terra batida seguia reta, ladeada por árvores altas que faziam uma espécie de túnel de sombra. O ar ali dentro era mais úmido, mais fresco, e o cheiro de folhas e terra molhada tomou conta do meu nariz, como se eu tivesse entrado em outro mundo. Quando a caminhonete saiu daquele corredor de árvores, eu vi a casa. Ela era ainda maior do que eu tinha imaginado. Um casarão antigo, de paredes brancas já amareladas pelo tempo, janelas de madeira azul escura, telhado de barro. Havia uma varanda larga na frente com algumas cadeiras de balanço e vasos de plantas, mas nenhuma pessoa à vista. Tudo estava silencioso demais, como se o tempo ali corresse diferente. Sebastião estacionou a caminhonete perto da escadinha da varanda e desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. O barulho do motor tinha sido como um pano de fundo que agora de repente desaparecia, deixando só o som dos pássaros e de um vento leve batendo nas folhas. Chegamos, ele disse sem muita cerimônia. Pode descer. Minhas pernas estavam bambas quando pulei da caminhonete para o chão. O cheiro de café fresco veio de algum lugar da casa, misturado ao cheiro de madeira antiga e sabão de coco. Meu coração disparou. Se tinha café, tinha gente. Se tinha gente, em algum momento eu veria o homem de quem todos tinham tanto medo. Sebastião pegou minha trouxa no banco de trás e me entregou. Depois subiu os poucos degraus da varanda sem olhar para trás. Eu o segui, sentindo o rangido suave das tábuas de madeira sob meus pés. Ele abriu a porta da frente, que estava só encostada, e entramos em um salão grande. O interior da casa cheirava a limpeza. Havia móveis antigos de madeira escura, um aparador com uma toalha de crochê impecável, quadros antigos nas paredes, um relógio de pêndulo que marcava as horas com um tic-tac firme. A luz do lado de fora entrava pelas janelas, formando faixas douradas no chão. Dona Rosilene, Sebastião chamou, a voz ecoando pelo corredor. A moça chegou. Esperei com o coração na boca algum barulho vindo do fundo da casa. Por um momento, só ouvi o tic-tac do relógio e o leve zumbido de um inseto batendo na vidraça. Então, passos. Passos firmes, mas não pesados. E logo depois, uma mulher apareceu na porta que dava para o corredor. Ela era alta, de cabelos pretos presos em um coque bem feito, olhos escuros e atentos. Usava um vestido azul marinho simples, mas limpo e bem passado, um avental branco por cima, as mãos ainda molhadas, cheirando a sabão. Ela me olhou de cima a baixo, não com desprezo, mas com uma curiosidade fria. Então é você, ela disse, secando as mãos no avental. Maria, né? Assenti, apertando mais forte a trouxa no colo. Sim, senhora. Maria das Graças. Ela deu um leve resmungo, como se estivesse catalogando aquela informação na cabeça. Eu sou Rosilene. Cuido da casa faz mais de 20 anos. Aqui quem manda sou eu, ouviu? Pelo menos do lado de dentro. Do lado de fora, é ele. Ela não disse o nome, mas eu sabia exatamente de quem ela estava falando. Ela se virou para Sebastião. Pode ir, Tião. Diga para ele que a menina já chegou. Eu mostro as coisas para ela. Sebastião assentiu, olhou rápido para mim com algo que lembrava pena nos olhos e foi embora, sem dizer mais nada.
O barulho da caminhonete se afastando foi como um fim de capítulo na minha vida. A partir dali, eu estava realmente sozinha. Rosilene fez um gesto com a cabeça, me chamando para segui-la. Vamos, menina. Não tenho o dia todo, a cozinha não se arruma sozinha. Atravessei o corredor estreito, sentindo o cheiro de alho dourando no óleo e café passado na hora. O chão era de cimento vermelho, bem encerado, brilhando. As paredes tinham algumas manchas antigas de umidade, mas tudo estava organizado de um jeito quase militar, cada coisa em seu lugar. Quando entramos na cozinha, senti uma onda de calor. O fogão a lenha estava aceso, chamas vivas lambendo os pedaços de madeira, uma chaleira preta soltando vapor. Havia panelas grandes, penduradas em pregos na parede, e uma mesa de madeira maciça no centro, com uma toalha quadriculada. Na pia, alguns pratos já lavados secavam em um escorredor metálico. Sentei. Ela apontou com o queixo para uma cadeira. Coma alguma coisa. A viagem é longa. Na mesa havia um prato com pão caseiro, manteiga amarela, um pedaço de queijo e uma caneca de café fumegante. Meu estômago roncou alto, me denunciando. Eu estava tão nervosa que tinha esquecido que, desde cedo, mal tinha colocado algo na boca. Eu posso? Perguntei, meio sem jeito. Ela revirou um pouco os olhos, mas não com maldade. Era mais um jeito dela de falar. Claro que pode. Vai trabalhar o dia inteiro achando o quê? Que eu vou te deixar desmaiar de fome no meio da casa? Come logo. Peguei o pão com as mãos trêmulas, passei manteiga, dei a primeira mordida. O gosto daquilo era tão bom, tão simples, tão acolhedor, que meus olhos se encheram de lágrimas sem que eu quisesse. O café estava forte, quente, com aquele amarguinho que acorda até pensamento. Você sabe fazer o quê? Rosilene perguntou, me observando enquanto eu comia. Cozinha? Passa roupa? Limpa a casa? Eu lavo, passo, cozinho um pouco, respondi, tentando manter a voz firme. Ajudava minha mãe em tudo. Sei fazer de quase tudo um pouco. Ela assentiu, como se aquilo fosse o mínimo esperado. Aqui é assim. Eu cuido da cozinha, da roupa dele, do serviço mais pesado. Você vai me ajudar no que eu mandar. Vai varrer, tirar pó, ajudar com a comida, lavar o que tiver para lavar. À noite, fecha as janelas, apaga as luzes, essas coisas. Nada de preguiça, nada de resmungo. Eu balancei a cabeça concordando. Sim, senhora. Ela estreitou os olhos. E outra coisa, nada de andar fuçando pela casa. Tem lugar que você não entra sem eu mandar. E tem uma regra que você precisa entender bem. Ela se inclinou um pouco para frente como se fosse contar um segredo. Você não incomoda ele à toa. Não chama ele, não vai atrás dele, não procura conversa. Se ele quiser falar com você, ele fala. Se te chamar, você responde. Se não, cuida da sua vida e pronto. O nome dele ficou suspenso no ar, invisível, mas pesado. E ele é muito bravo? Ousei perguntar, a voz quase sumindo. Rosilene respirou fundo, olhou pela janela por um instante, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Ele é... Ela fez uma pausa. Ele é um homem de poucos amigos, menina. Poucas palavras, mas justo, justo. Aquela palavra me atingiu de um jeito estranho. Não era isso que diziam dele. Diziam cruel, maldoso, frio. Justo era algo completamente diferente. Você vai ver com o tempo, ela concluiu, dando de ombros. Cada um faz seu juízo. Depois de eu comer, ela me mostrou o quartinho onde eu ficaria. Era nos fundos da casa, perto da despensa. Um cômodo pequeno, de paredes brancas simples, uma cama de ferro com um colchão fino, mas limpo, uma pequena cômoda com 3 gavetas e um crucifixo na parede. A janela dava para o quintal, de onde eu podia ver um galinheiro, e, mais ao longe, o começo de um pomar. Pode guardar suas coisas aí, Rosilene disse. Não é hotel, mas é digno. Já teve gente por bem menos. Passei a mão no lençol. Estava cheirando a sabão, a sol.
Aquilo, para mim, já era muito. Muito mais do que o colchão velho, afundado e sempre úmido que eu dividia com minhas irmãs. Obrigada, eu disse, sincera. Ela deu de ombro. Não me agradece, não. Agradece a ele. Se você está aqui é porque ele permitiu. Aquela ideia de ele permitir tudo, de ser o dono, não só das terras, mas também dos destinos, me deu um certo arrepio, mas eu fiquei calada. O resto do dia passou em uma correria que mal me deixou pensar. Rosilene me ensinou onde ficava cada coisa, como ele gostava do café, a hora em que o almoço tinha que estar pronto, o jeito certo de dobrar os guardanapos de pano, de enxugar os copos sem deixar marca. Ela era exigente, detalhista, mas eu percebia que, por trás daquela dureza, havia um certo cuidado. Era como se ela estivesse me treinando não só para ajudar na casa, mas para sobreviver ali dentro. Lá pelas 4 da tarde, o sol já começando a descer no céu, eu ouvi ao longe o som de um cavalo. Era um trote firme, compassado, que foi se aproximando devagar. Meu coração disparou. Eu estava limpando a mesa do almoço quando Rosilene, que estava na pia, parou de lavar um prato no meio do movimento. Ele voltou, ela disse, sem me olhar. Endireita essa toalha, fica quieta. Senti um suor frio escorrendo pelas minhas costas. Minhas mãos começaram a tremer tanto que precisei respirar fundo para conseguir ajeitar a toalha da mesa sem deixá-la torta. O som das patas do cavalo parou perto da varanda. Ouvi o couro da sela rangendo, um pouco de poeira sendo levantada, passos pesados subindo as escadas. Eu não via, mas ouvia tudo. Cada ruído parecia ampliado, o ranger da porta da frente sendo aberta, o barulho de botas pisando no chão do salão, o relógio de pêndulo marcando o tempo no mesmo compasso. Rosilene enxugou as mãos no avental, respirou fundo e saiu da cozinha. Eu fiquei parada, com o pano de prato na mão, o coração querendo saltar pela boca. Parte de mim queria correr até a porta e olhar. Outra parte queria se esconder dentro de algum armário. Da cozinha, eu conseguia ouvir vozes, abafadas, vindas do salão. Boa tarde, Dr. Fernando. A voz de Rosilene saiu respeitosa, mas sem submissão exagerada. O almoço estava bom? Foi bom, sim, obrigada, ele respondeu. A voz dele me pegou de surpresa. Eu esperava uma coisa grossa, áspera, ameaçadora. Mas o que ouvi foi um timbre grave, calmo, sem pressa, com aquela segurança de quem está acostumado a ser ouvido. Teve algum problema aqui hoje? Ele perguntou. Não, senhor. Tudo em ordem, ela disse. A menina que o senhor mandou buscar já chegou. Silêncio por um instante. Era como se até o ar tivesse esperado aquela informação cair no chão. Já? Ele perguntou, a voz um pouco mais baixa. Já, sim. Maria dá graças. Tá na cozinha. Tava ajudando a arrumar as coisas. Mais um silêncio. Senti minhas mãos ficarem úmidas de suor, o pano de prato escorregando um pouco entre os dedos. Mande ela vir aqui, por favor, ele disse enfim. Meu coração disparou de um jeito que doeu. Ouvir meu chamado da voz dele foi como ter meu destino selado de vez. Rosilene apareceu na porta da cozinha, me olhando com seriedade. Ele quer falar com você. Vem. Minhas pernas pareciam de algodão. Saí da cozinha, sentindo o chão frio sob meus pés cansados, e fui em direção ao salão. A luz do fim da tarde entrava pelas janelas, dourando tudo com uma claridade suave. E então eu o vi pela primeira vez. Fernando Carvalho estava de pé perto da janela, tirando as luvas de couro das mãos. Era mais jovem do que eu imaginava. Talvez na casa dos 40 e poucos anos. Tinha cabelos escuros, com alguns fios grisalhos nas têmporas, pele queimada de sol, uma barba por fazer sombreando o rosto. Os olhos, sim, eram escuros, profundos,
mas não tinham o brilho cruel que eu tinha aprendido a temer. Eram olhos cansados, observadores, como de alguém que já viu mais coisa do que gostaria. Ele usava uma camisa clara, com as mangas dobradas até o antebraço, calça escura e botas empoeiradas. Não era um monstro, não tinha chifres nem um sorriso sádico. Era um homem grande, forte, com uma presença que enchia a sala, mas ainda assim, um homem. Ele me olhou de cima a baixo, não como um predador observa uma presa, mas como alguém que avalia uma situação difícil. Você é a Maria? Ele perguntou, sem rodeios. Senti minha boca seca. Engoli em seco. Sou sim, senhor. Maria das Graças. Ele assentiu levemente. Quantos anos você tem? 15, respondi, baixando os olhos. Um silêncio pesado se instalou por alguns segundos. Eu sentia o olhar dele sobre mim, como se estivesse tentando adivinhar minha história inteira só pela forma como eu ficava de pé ali, abraçada em mim mesma. Sua mãe conversou com você? Ele perguntou. Conversou sim, senhor. Você sabe por que está aqui? Sei, respondi, e minha voz quase falhou. Por causa da dívida. Ele respirou fundo, desviou o olhar por um instante, como se aquele assunto também fosse pesado para ele. A dívida era do seu pai, ele corrigiu, com calma. Não sua. Eu não sabia o que responder. Fiquei quieta. Ele continuou, a voz firme, porém sem dureza. Eu não costumo fazer esse tipo de acordo, Maria. Não é assim que eu trabalho. Mas sua mãe estava desesperada, e eu não sou tão ruim quanto falam por aí. A última frase bateu em mim como um eco estranho. Ele sabia o que a cidade inteira dizia sobre ele. Aqui, ele prosseguiu, todo mundo trabalha e todo mundo come. Você não vai passar fome, não vai dormir ao relento. Vai ter um quarto, roupa, comida. Em troca, vai trabalhar. Só isso. As palavras foram simples, diretas. Não teve insinuação, não teve olhar maldoso, não teve aquele peso sujo que eu tanto temia. Era quase um combinado. Sim, senhor, eu consegui dizer. Eu trabalho direitinho, prometo. Rosilene vai te ensinar tudo. Qualquer problema que tiver, fala com ela primeiro, ele continuou. Eu não quero confusão aqui dentro. Já tenho problema demais lá fora. Ele falou isso olhando pela janela para as terras, como se os conflitos dele estivessem todos do lado de fora, longe de mim. Aquilo me confundiu. O homem mais temido da cidade falando como se já estivesse cansado de brigar. Ele voltou a me olhar e por um momento nosso olhar se encontrou de verdade. Não durou muito, mas foi o suficiente para eu enxergar algo que não esperava. Tristeza. Uma tristeza funda, antiga, escondida atrás de uma máscara de firmeza. São só 15 anos, ele disse baixo, mais para si mesmo do que para mim, como se aquela informação doesse nele de algum jeito. Vou fazer 16 logo, eu respondi, quase automática, como se isso melhorasse alguma coisa. Ele fez um som que poderia ser um riso curto, sem humor. 15, 16. Você ainda é uma menina. Ouvir isso da boca dele mexeu comigo. A cidade inteira tinha me tratado como moeda de troca. Ali, na frente dele, de repente, eu voltava a ser só uma menina. Ele endireitou os ombros, voltando ao tom prático. Está combinado, então. Enquanto você trabalhar aqui, sua mãe e seus irmãos continuam na casa. Ninguém vai tocar neles. Essa é a minha palavra. A forma como ele disse minha palavra soou como algo muito sério. Eu percebi ali que, para aquele homem, prometer era carregar um peso enorme nas costas. Obrigada, eu disse, e dessa vez minha voz saiu sincera. Muito obrigada, senhor. Ele apenas assentiu, como se não soubesse lidar bem com agradecimento. Pode voltar para a cozinha, ele falou por fim. Vocês jantam cedo. Amanhã o dia começa antes do sol. Virei para sair, sentindo um misto de alívio e confusão. Antes que eu atravessasse a porta,
Ouvi a voz dele de novo, um pouco mais baixa. Maria. Parei, sem coragem de virar completamente. Sim, senhor. Ele fez uma pausa. Quando falou de novo, sua voz estava diferente, quase cuidadosa. Se alguém aqui dentro te faltar com respeito, você me fala. Direto para mim, entendeu? Aquela frase me pegou de surpresa de um jeito que não sei explicar. Eu, que cheguei ali esperando ser devorada pelo lobo mau, ouvia agora o próprio lobo me oferecendo proteção. Entendi sim, senhor, respondi, e saí. Naquela noite, deitada no meu colchão, simples, ouvindo os grilos lá fora e sentindo o cheiro de madeira antiga, misturado com o de sabão, eu fiquei com os olhos abertos por muito tempo. Revivia cada palavra, cada olhar, cada detalhe. A cidade inteira pintava Fernando Carvalho como um monstro. Mas o homem que eu tinha conhecido naquele fim de tarde não combinava com essa imagem. Eu não sabia ainda, mas aquele foi o primeiro de muitos sinais de que tudo o que eu tinha ouvido sobre ele era, na verdade, uma grande mentira. Os primeiros dias na fazenda passaram como um borrão de trabalho, cansaço e descobertas silenciosas. Eu acordava quando o céu ainda estava escuro, com o canto do galo rasgando a madrugada, e só parava quando a noite já tinha caído por completo. Minhas mãos, que já eram calejadas de antes, ficaram ainda mais duras, mas meu corpo se acostumou rápido com a rotina. O que não se acostumava era minha cabeça, porque a cada dia que passava, eu percebia coisas, pequenas coisas, detalhes, que não faziam sentido com tudo que eu tinha ouvido sobre Fernando Carvalho. Na primeira semana, enquanto eu varria o corredor que dava para os fundos da casa, ouvi vozes vindo do quintal. Era Fernando conversando com Sebastião. Parei de varrer por um instante, não para espionar, mas porque a conversa chamou minha atenção pelo tom. Tem certeza que a cerca tá bem feita, Tião? A voz de Fernando perguntava séria. Não quero que as vacas do seu Domingos invadam de novo. Da última vez ele quase perdeu 3 cabeças porque entraram no pasto errado. Sebastião respondeu algo que não consegui ouvir direito, mas o que Fernando disse em seguida ficou claro como água. Então, conserta direito. E avisa ele que, se faltar alguma coisa, madeira, arame, o que for, é só mandar buscar aqui. Não vou cobrar nada. O homem já tá velho demais para ficar correndo atrás de vaca fujona. Fiquei parada ali, segurando a vassoura, processando aquilo. O homem mais maldoso da cidade estava oferecendo material de graça para consertar a cerca do vizinho? Não fazia sentido. Na minha cabeça, um homem cruel cobraria até pelo ar que os outros respiravam perto das terras dele. Dias depois foi outra coisa. Eu estava ajudando Rosilene a estender roupa no varal quando vi Fernando sair da casa montado no cavalo. Uma égua marrom, grande e bonita, que ele chamava de Estrela. Ele ia devagar, com as rédeas firmes, mas não tensas, conversando baixinho com o animal de um jeito quase carinhoso. Parou, perto de onde estávamos, tirou o chapéu para se proteger do sol que batia forte naquele meio de manhã. Rosilene, ele chamou, e ela largou o lençol que estava pendurando para se aproximar. Vou até a cidade buscar uns remédios na farmácia. Tem mais alguma coisa que você precisa? Ela pensou por um momento, limpando as mãos no avental. Se não for incômodo, Dr. Fernando, estava precisando de linha de costura. A azul acabou e eu preciso remendar uns panos de prato. Ele acenou com a cabeça como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Anota aí o que mais precisar. Qualquer coisa. Não quero que falte nada. Rosilene hesitou, como se não tivesse costume de pedir, mas acabou listando mais 2 ou 3 coisas pequenas. Sabão em barra, um vidro de álcool, agulhas novas. Ele memorizou tudo, deu um tchauzinho com a mão e partiu a galope, levantando uma nuvem de poeira vermelha
que brilhava no sol da manhã. Ele sempre faz isso? Perguntei para Rosilene, curiosa, demais para ficar calada. Ela voltou a estender o lençol, mas deu de ombros. Faz. Não gosta que falte nada aqui. Diz que casa sem mantimento é casa sem dignidade. Aquelas palavras ficaram comigo. Casa sem mantimento é casa sem dignidade. Não era o tipo de frase que eu esperava de um homem que, segundo as histórias, expulsava famílias de suas terras sem piedade. Foi numa tarde de quinta-feira que algo maior aconteceu. Eu estava na cozinha ajudando Rosilene a descascar batatas quando ouvimos uma confusão lá fora. Vozes altas, gritos, o barulho de alguém batendo com força no portão da frente. Rosilene largou a faca na pia, limpou as mãos e saiu correndo. Eu fiquei ali, o coração acelerado, sem saber o que fazer. "Abre esse portão, Fernando!" Uma voz masculina gritava, cheia de raiva. "Abre agora, seu desgraçado!" Reconheci a voz. Era Fábio, um homem da cidade, conhecido por beber demais e arrumar confusão em todo lugar que pisava. Minha mãe sempre me disse para atravessar a rua quando via ele vindo. Ouvi passos firmes dentro da casa. Fernando passou pela cozinha sem me olhar, o rosto fechado, a mandíbula travada. Ele abriu a porta da frente e desceu as escadas da varanda com calma, mas com uma presença que fazia o ar ficar mais pesado. Eu me escondi atrás da porta da cozinha, espiando pela fresta. Que você quer, Fabio?" Fernando perguntou, a voz baixa mas firme, parando na frente do portão sem abri-lo. Fábio estava do outro lado, cambaleando um pouco, o rosto vermelho, os olhos injetados. Tinha uma garrafa na mão. "Você sabe muito bem o que eu quero!" Ele gritou, cuspindo as palavras. "Você tomou minha terra! Roubou o que era meu!" Fernando suspirou fundo, como quem já tinha tido aquela conversa 1000 vezes. "Fábio, você perdeu aquela terra no jogo. Apostou e perdeu. Não fui eu que tomei. Você que deu. Mentira!" O homem berrou, batendo no portão com a mão livre. "Você armou. Você e aqueles amigos seus. Vocês me enganaram." Fernando ficou em silêncio por um momento, só olhando para ele. Não tinha raiva no rosto dele, só uma espécie de cansaço profundo. "Você tá bêbado, Fábio. Vai para casa. Dorme. Amanhã a gente conversa." "Eu não vou a lugar nenhum!" Fábio gritou, e dessa vez jogou a garrafa na direção do portão. Ela se espatifou no chão, cacos de vidro espalhando por tudo, o cheiro forte de cachaça se misturando com o cheiro de terra. "Você vai me devolver o que é meu, ou eu juro que..." Fernando não se mexeu. Não gritou de volta, não perdeu a calma, ele só falou firme e claro. "Ou você o quê, Fábio? Vai me ameaçar? Vai fazer escândalo aqui na minha porta? Isso vai resolver alguma coisa?" O silêncio que se seguiu foi pesado. Fábio olhou para Fernando, a respiração ofegante, o peito subindo e descendo rápido. Por um momento, achei que ele fosse pular o portão, que uma briga feia fosse começar ali mesmo. Mas então, algo inesperado aconteceu. A voz de Fernando mudou. Ficou mais baixa, quase gentil. "Escuta aqui", ele disse, dando um passo mais perto do portão. "Você tem esposa, tem filhos pequenos. Eu vi eles na cidade semana passada. Tão magros, Fábio, tão sujos. Sua mulher estava com uma cara de cansada que dava dó." Fábio baixou a cabeça como se aquelas palavras fossem socos no estômago. Fernando continuou sem pressa. "Você quer brigar comigo? Quer me xingar? Tudo bem, mas isso não vai trazer a terra de volta. O que você apostou, você perdeu. Isso é passado. Mas o futuro dos seus filhos ainda está nas suas mãos e você está jogando ele fora também, Fábio. Tá bebendo o futuro deles, entende?" O homem não respondeu. Só ficou ali, os ombros caídos, a raiva parecendo escorrer junto com a embriaguez. "Se você quiser trabalho", Fernando disse, "e isso me pegou de surpresa, eu te dou. Não por pena.
porque eu preciso de gente. Você sabe lidar com gado, sabe consertar cerca. Vem aqui amanhã cedo, sóbrio, e a gente conversa. Mas se vier bêbado de novo, com escândalo, eu não vou mais ter paciência. Entendeu? Fábio levantou a cabeça devagar, os olhos vermelhos olhando para Fernando com uma mistura de surpresa e vergonha. Você tá falando sério? Ele perguntou, a voz saindo fraca. Tô. Mas a escolha é sua. Ou você vem trabalhar, ou você fica aí se afundando. Eu não posso decidir isso por você. Fábio ficou ali parado por mais alguns segundos, como se estivesse processando tudo. Então, sem falar mais nada, ele se virou e começou a caminhar de volta para a estrada, os passos tortos, a cabeça baixa. Fernando ficou ali até ele sumir de vista. Quando se virou para voltar para a casa, eu me afastei rápido da porta, fingindo que estava ocupada com alguma coisa na pia. Ele entrou, passou pela cozinha, parou por um instante ao me ver. Você ouviu tudo, não foi? Ele perguntou sem acusação na voz. Eu gelei. Engoli seco. Desculpa, eu não queria escutar, mas... Ele balançou a cabeça, cortando minha desculpa. Não há problema. Só não saia espalhando por aí que eu sou bonzinho. Já basta o povo me achar o diabo. Se começarem a achar que sou santo, vão querer me usar de outro jeito. Ele disse isso com um meio sorriso cansado, mas eu percebi que não era totalmente brincadeira. Tinha verdade ali, uma verdade amarga, sim, senhor. Eu respondi baixinho. Ele saiu e eu fiquei ali sozinha, o coração batendo forte. Aquilo que eu tinha acabado de presenciar não era coisa de homem mau, era coisa de homem justo, exatamente como Rosilene tinha dito no primeiro dia. Nas semanas seguintes, comecei a reparar em mais coisa. Fernando acordava antes de todo mundo, saía para cavalgar pelas terras, voltava suado e cansado, mas sempre parava para conversar com os trabalhadores. Ele sabia o nome de cada um. Sabia quem tinha filho doente, quem tinha mulher grávida, quem tinha problema em casa, e ajudava. Não de um jeito escandaloso, mas de um jeito silencioso. Mandava leite para uma família, remédio para outra, deixava alguém levar lenha para casa sem cobrar. Descobri também, ouvindo conversas entre Rosilene e Sebastião, que Fernando tinha perdido a família inteira em um acidente anos atrás. Esposa e filha pequena, um acidente de carro na estrada. Desde então, ele vivia sozinho. Não recebia visitas, não ia a festas. A cidade inteira o evitava, e ele, em troca, evitava a cidade. Mas por quê? Perguntei a Rosilene um dia, enquanto a ajudava a dobrar lençóis. Por que ele deixa o povo achar que ele é ruim? Ela suspirou, dobrando o tecido com precisão. Porque é mais fácil ser temido do que ser compreendido, mas ele não tem paciência para explicar quem ele é. Então deixa o povo pensar o que quiser. Mas isso não é injusto? Ela me olhou com aqueles olhos cansados de quem já viu muita coisa. A vida é injusta, menina. Ele aprendeu isso do jeito mais difícil e decidiu que não ia perder tempo tentando convencer ninguém de nada. Faz o que tem que fazer e pronto. Fiquei pensando nisso. Em como um homem podia ser tão solitário no meio de tanta terra, tanta riqueza. Em como ele carregava uma dor enorme sem deixar ninguém ver. Em como a cidade inteira criou um monstro onde só existia um homem ferido. Foi numa tarde de domingo, quando eu estava regando as plantas da varanda, que ele apareceu de repente vindo da sala. Levei um susto, quase derrubei o regador. Desculpa, eu disse rápido. Não sabia que o senhor estava aí. Ele deu de ombros, apoiando-se no batente da porta, os braços cruzados. Usava uma camisa branca simples, sem botões no colarinho, as mangas dobradas. Parecia mais relaxado do que o normal. Você gosta de plantas? Ele perguntou, olhando para os vasos. Gosto, sim, respondi, surpresa com a pergunta.
Minha mãe sempre dizia que planta é vida. Se você cuida bem, ela retribui. Ele assentiu devagar, como se aquilo fizesse sentido para ele. Sua mãe parece ser sábia. É, sim, ela é forte. Passou por muita coisa. Percebi que ele estava olhando para mim de um jeito diferente. Não era invasivo, não era desconfortável. Era mais como se ele estivesse tentando entender quem eu era, além de uma menina que trabalhava na casa dele. Você sente falta dela? Ele perguntou. E havia algo de genuíno naquela curiosidade. Sinto, admiti, a voz quase falhando. Sinto falta de todo mundo, dos meus irmãos, da nossa casinha. Mas eu sei que estou aqui por um motivo, e isso ajuda. Ele ficou calado por um tempo, o olhar perdido em algum ponto distante. É difícil estar longe de quem a gente ama, ele disse por fim, e eu soube, pelo tom da voz, que ele não estava falando só de mim. Mas às vezes, ficar longe é a única forma de proteger quem importa. Antes que eu pudesse responder, ele se endireitou, como se tivesse se dado conta de que tinha falado demais. Continua com as plantas. Elas tão bonitas. E ele saiu, me deixando ali, com o regador na mão e um turbilhão de pensamentos na cabeça. Naquela noite, deitada no meu colchão, ouvindo o vento batendo nas árvores lá fora, eu comecei a entender. Fernando Carvalho não era mau. Nunca foi. Ele era apenas um homem que a dor tinha transformado em sombra. E a cidade, em vez de tentar entender, preferiu transformá-lo em lenda, em monstro, em aviso para crianças se comportarem. Mas eu estava começando a ver a verdade. E quanto mais eu via, mais eu percebia que tudo, absolutamente tudo, que eu tinha ouvido sobre ele era mentira. Mas o que eu ainda não sabia e que logo descobriria era que a verdadeira mentira não estava só nas histórias que contavam sobre ele. A verdadeira mentira estava escondida nas sombras da própria cidade. E quando ela viesse à tona, nada seria como antes. Já fazia quase 2 meses que eu estava na fazenda quando tudo mudou. Era uma tarde de sábado, o céu estava carregado de nuvens pesadas que prometiam chuva, e o ar estava tão abafado que parecia difícil respirar. Eu estava na despensa organizando os potes de conserva quando ouvi a caminhonete de Sebastião chegando mais rápido que o normal, derrapando na terra, levantando aquela nuvem vermelha que grudava em tudo. Olhei pela janelinha e vi que ele não estava sozinho. Havia uma mulher no banco da frente se debatendo, gritando algo que eu não conseguia entender direito. Sebastião desceu rápido, deu a volta e abriu a porta do passageiro com cuidado, como se estivesse lidando com algo muito frágil ou muito perigoso. A mulher que saiu cambaleando era jovem, talvez uns 20 e poucos anos, o vestido rasgado na altura do ombro, o rosto inchado de tanto chorar, um roxo feio se formando na bochecha esquerda. Os cabelos estavam desgrenhados, cheios de folhas secas e terra. Ela tremia toda, abraçando o próprio corpo, soluçando de um jeito que partia o coração. Rosilene, que estava na cozinha, largou tudo e correu para fora. Eu a segui, meu coração disparado, sem saber direito o que estava acontecendo, mas sentindo que era algo ruim, muito ruim. Meu Deus do céu! Rosilene murmurou ao ver a moça. O que fizeram com você, menina? A moça não conseguia falar, só chorava, aquele choro engasgado de quem sofreu algo terrível e não tem mais força nem para explicar. Fernando apareceu na varanda, o rosto mudando de expressão no instante em que viu assim. Ele desceu as escadas rapidamente, os passos firmes, mas sem barulho, e se aproximou devagar, como quem não quer assustar um animal ferido. Sebastião, o que aconteceu? Ele perguntou, a voz baixa, mas carregada de urgência. Sebastião tirou o chapéu, passou a mão pelo cabelo grisalho, visivelmente abalado. Achei ela na estrada perto do riacho, Dr. Fernando. Andando descalça, toda machucada,
Tentei perguntar o que tinha acontecido, mas ela não consegue falar. Só chora. Fernando se aproximou mais, ficando na altura da moça, sem invadi-la, sem tocar. Como é seu nome? Ele perguntou, a voz suave de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. A moça levantou os olhos inchados, o lábio tremendo. Luísa. Ela conseguiu sussurrar. Meu nome é Luísa. Luísa, ele repetiu, como se gravar aquele nome fosse a coisa mais importante do mundo. Você tá em segurança agora. Ninguém vai te machucar aqui, entendeu? Ela assentiu fracamente, mas o corpo ainda tremia todo. Fernando olhou para Rosilene. Leva ela para dentro. Dá banho, roupa limpa, comida e chama a Maria para ajudar. Depois a gente conversa. Rosilene acenou com a cabeça e, gentilmente, colocou o braço em volta dos ombros de Luísa, guiando-a para dentro da casa. Eu as segui sentindo um peso enorme no peito. Já tinha visto mulheres machucadas antes, na cidade, mas sempre de longe, sempre em silêncio. Ninguém falava sobre essas coisas. Era como se não existisse. Levamos Luísa até o quartinho que ficava perto do meu. Rosilene esquentou água, preparou a banheira velha de zinco que usávamos para lavar roupa e, com uma delicadeza que me surpreendeu, ajudou a moça a se despir e entrar na água morna. Eu trouxe sabonete, toalhas limpas, um vestido velho meu que ainda estava em bom estado. Luísa não falava. Só deixava Rosilene lavar seus cabelos, limpar os arranhões nos braços, passar um pano úmido no rosto inchado. Ela chorava baixinho, como se nem tivesse mais força para fazer barulho. Depois do banho, a vestimos, demos chá quente com açúcar, sentamos ela na beirada da cama. Rosilene segurou as mãos dela, olhando nos olhos com firmeza. Você não precisa falar agora, se não quiser, ela disse. Mas quando estiver pronta, a gente te escuta. E ninguém aqui vai te julgar. Luísa respirou fundo, engoliu em seco e então, devagar, começou a falar. A voz saía fraca, quebrada, mas firme o suficiente para contar. Eu trabalhava na casa do prefeito, ela começou, olhando para as próprias mãos, na cidade. Limpava, cozinhava, ajudava a esposa dele com as coisas da casa. Parecia um bom emprego, bom salário. Eles falavam bem de mim. Ela parou, o lábio tremendo de novo. Mas o filho dele, o Marcelo, ele começou a me olhar diferente. No começo eu achei que era impressão minha, mas aí ele começou a fazer comentários, a encostar em mim quando passava, a trancar a porta da cozinha quando a gente estava sozinho. Meu estômago revirou. Eu sabia onde aquela história ia dar. Eu tentei evitar. Luísa continuou, a voz falhando. Tentei ficar longe dele, mas a casa não é grande, e a mãe dele viajava muito. Ontem à tarde ele me encurralou no quarto de despejo. Eu tentei gritar, mas ele tampou minha boca. Eu tentei lutar, mas ele era forte demais. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, pingando no vestido limpo. Quando acabou, ele me jogou no chão. Disse que se eu contasse para alguém, ele ia dizer que eu que tinha provocado, que ninguém ia acreditar em mim, uma empregada, contra a palavra do filho do prefeito. E aí me mandou embora, me expulsou. Disse que eu era uma vagabunda, que eu tinha pedido por aquilo. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Rosilene apertou as mãos de Luísa com força, os olhos brilhando de raiva contida. Aquele desgraçado, ela murmurou entre dentes. Aquele maldito desgraçado. Eu não sabia para onde ir, Luísa continuou, soluçando. Minha família mora longe. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nada. Comecei a andar pela estrada sem saber para onde estava indo. Queria sumir, queria morrer. Não fala isso, Rosilene disse firme, segurando o rosto da moça com as duas mãos. Não foi culpa sua. Você ouviu? Não foi culpa sua. Mas ninguém vai acreditar em mim. Luísa chorou.
Ninguém nunca acredita. Rosilene olhou para mim, e eu vi algo nos olhos dela que me fez perceber que aquilo não era a primeira vez, que outras mulheres já tinham passado por ali, que aquela fazenda, aquela casa que todos temiam, era na verdade um refúgio. Fica aqui essa noite. Rosilene, descansa. Amanhã a gente vê o que faz. Depois de Luísa finalmente adormecer, exausta de tanto chorar, Rosilene me chamou para a cozinha. Fernando estava lá, sentado à mesa, uma xícara de café esquecida na frente dele, o rosto fechado, os olhos fixos em algum ponto da parede. Ela contou? Ele perguntou assim que entramos. Rosilene assentiu, puxou uma cadeira e sentou pesadamente. Foi o filho do prefeito, o Marcelo. Fernando fechou os olhos, a mandíbula travando com tanta força que eu conseguia ver os músculos saltando. Ele respirou fundo, tentando se controlar, mas a raiva estava ali, pulsando, visível. Esse maldito! Ele sibilou entre dentes. Não é a primeira vez dele. Não é a primeira. Eu sei, Rosilene disse baixo. Tem mais 3 meninas que eu sei, todas empregadas, todas com medo de falar. Fernando abriu os olhos, e o que eu vi ali me assustou. Não era violência, era uma fúria fria, calculada, perigosa. E o pai sabe? Ele perguntou. Sabe, Rosilene respondeu com amargura. Sabe e encobre. Paga as famílias para ficarem quietas. Ameaça quem tenta falar. É por isso que ninguém denuncia. Fernando socou a mesa com força, fazendo a xícara pular. Eu dei um pulo de susto. Mas ele nem percebeu. Até quando? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para nós. Até quando a gente vai deixar esses homens fazerem o que querem sem consequência? Ele levantou, começou a andar de um lado para o outro da cozinha, as mãos nos quadris, pensando, planejando. Ela tem família? Ele perguntou. Tem, mas mora longe. Rosilene respondeu. E ela não tem condições de voltar agora. Tá destroçada. Então ela fica aqui, pelo tempo que precisar. Dá trabalho para ela, ensina o que for preciso. Ela vai ter um lugar seguro. Rosilene concordou. E o Marcelo? Ela perguntou. Você vai fazer o quê? Fernando parou, olhou para ela, e o que ele disse em seguida mudou tudo o que eu achava que sabia sobre justiça. Vou dar um jeito, do meu jeito. Mas Fernando, Rosilene alertou, a voz preocupada. Se você fizer alguma besteira, é você que vai se dar mal. Você sabe como funciona. Eles vão te botar na cadeia e ele vai continuar solto. Então eu não vou deixar rastro. Ele respondeu. E havia uma frieza naquela frase que me deu arrepio. Eu fiquei ali, calada, processando tudo. Aquele homem que todos pintavam como violento e cruel estava oferecendo abrigo para uma mulher destroçada. Estava prometendo fazer justiça onde o sistema tinha falhado. E, de repente, todas aquelas histórias, todas aquelas lendas sobre Fernando Carvalho sendo maldoso começaram a fazer sentido de um jeito completamente diferente. Rosilene, eu perguntei, a voz tremendo, quantas mulheres já passaram por aqui? Ela me olhou, suspirou fundo, contando a Luísa. 7. 7 nos últimos 5 anos. 7 mulheres. 7 histórias que a cidade nunca soube. 7 refúgios que Fernando tinha oferecido enquanto todos o chamavam de monstro. E os homens que fizeram isso com elas? Eu perguntei, mesmo já suspeitando da resposta. Rosilene e Fernando trocaram um olhar. Digamos que alguns deles tiveram acidentes, Fernando disse, a voz sem emoção. Caíram de cavalo, quebraram a perna. Um ou outro sumiu da cidade. Nada que pudesse ser ligado a mim, mas o suficiente para eles entenderem o recado. De repente, tudo se encaixou. As histórias sobre Fernando ser violento, sobre ter capangas, sobre fazer gente sumir, não eram mentiras completas, mas também não eram a verdade. Ele não atacava inocentes, ele protegia vítimas,
e punia culpados que a lei nunca tocaria. A cidade transformou você em vilão, eu disse baixinho, mais para mim mesma. Mas você é o único fazendo justiça de verdade. Fernando me olhou, e pela primeira vez vi algo parecido com surpresa nos olhos dele. Justiça é uma palavra perigosa, Maria. O que eu faço não é bonito, não é certo aos olhos da lei, mas é o que precisa ser feito quando a lei falha. Mas por que você não conta a verdade? Eu insisti. Por que deixa o povo achar que você é ruim? Porque se eu contar, ele respondeu. Essas mulheres vão ser expostas, vão ser julgadas, vão ser chamadas de mentirosas, de interesseiras. O nome delas vai ser arrastado na lama enquanto os homens que as machucaram continuam sendo respeitados. Então, eu prefiro carregar a culpa sozinho. Prefiro ser o monstro. Pelo menos assim, elas ficam em paz. Naquele momento, olhando para aquele homem que sacrificava a própria reputação para proteger quem ninguém mais protegia, eu senti algo mudar dentro de mim. Não era admiração simples, não era gratidão apenas. Era algo mais profundo, mais intenso. Era a certeza de que Fernando Carvalho era o homem mais honrado que eu já tinha conhecido e que tudo, absolutamente tudo que a cidade dizia sobre ele era a mentira mais cruel que já tinha sido contada. Naquela noite, deitada no meu quarto, ouvindo a chuva finalmente cair lá fora, batendo forte no telhado, eu não consegui dormir. Pensava em Luísa, dormindo no quarto ao lado, finalmente segura. Pensava nas outras 6 mulheres que tinham passado por ali. Pensava em Fernando, sozinho na casa grande, carregando o peso de segredos que nunca poderia contar. E pela primeira vez, eu entendi o verdadeiro significado de coragem. Não era gritar. Não era se vangloriar. Era fazer o certo mesmo quando ninguém estava olhando. Mesmo quando o mundo inteiro te odiava por isso. 3 dias depois, ouvi na cidade, através de Sebastião, que Marcelo, o filho do prefeito, tinha sofrido um acidente. Caiu da própria escada dentro de casa. Quebrou o braço e 3 costelas. A queda foi tão violenta que ele ficaria de molho por meses. Ninguém desconfiou de nada. Ninguém nunca desconfiava. E Fernando continuou sendo o homem mais temido da cidade. O homem que ninguém visitava. O homem que todos evitavam. O homem que, na verdade, era o único herói que aquela cidade tinha. Mas que ninguém, além de mim, jamais saberia. Os meses seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Não porque algo ruim tivesse acontecido, mas justamente pelo contrário. Eu estava vivendo em uma realidade completamente diferente da que a cidade inteira acreditava. Era como se eu tivesse descoberto um segredo enorme, pesado demais para carregar sozinha, mas que não podia ser compartilhado com ninguém. Luísa ficou conosco por quase 2 meses. Aos poucos, ela foi voltando a sorrir, a falar, a viver. Rosilene a ensinou a fazer pão, a bordar, a cuidar das galinhas. Fernando arranjou contato com uma prima dela que morava em outra cidade bem longe dali e pagou a passagem de ônibus para que ela pudesse recomeçar. No dia em que ela partiu, me abraçou forte, com lágrimas nos olhos. Obrigada, Maria. Ela sussurrou no meu ouvido. Você e todo mundo aqui me salvaram. Nunca vou esquecer. Eu segurei as lágrimas até ela entrar no ônibus. Depois, sozinha na cozinha, deixei chorar. Chorei por ela, pelas outras mulheres que tinham passado por ali e por Fernando, que carregava aquele peso imenso nas costas sem nunca pedir reconhecimento. Foi numa manhã de domingo, quase 6 meses depois da minha chegada, que tudo desmoronou. Eu estava no quintal colhendo tomates quando ouvi vozes altas vindo da frente da casa. Larguei o cesto e corri para ver o que estava acontecendo. Minha mãe estava ali, na frente do portão, acompanhada de Dona Rosa e mais 2 vizinhas da cidade.
O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados de preocupação. Quando me viu, ela soltou um suspiro de alívio tão profundo que parecia que tinha segurado a respiração por dias. Maria, graças a Deus! Ela gritou, esticando os braços na minha direção através das grades do portão. Corri até ela, confusa, assustada. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Os meninos estão bem? Ela segurou minhas mãos através do portão, apertando com força. Eles estão bem, sim. Mas eu precisava ver você, Maria. Precisava saber que você estava viva. Que você estava inteira. Inteira? Eu não entendi. Eu tô bem, mãe. Tô comendo bem, trabalhando. O senhor Fernando me trata com respeito. Por que a senhora está preocupada? Dona Rosa, que estava ao lado da minha mãe, se intrometeu com aquela voz estridente que eu já conhecia bem demais. Porque a gente ouve cada história, Maria. Cada coisa. Dizem que esse homem é um monstro, que maltrata as empregadas, que tem mulheres trancadas aqui dentro. Meu sangue ferveu. Depois de tudo que eu tinha visto, de tudo que eu sabia, ouvir aquelas mentiras saindo da boca daquela mulher fofoqueira, me deu uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Isso é mentira, eu disse, a voz saindo mais alta do que eu pretendia. Tudo mentira. Ele não maltrata ninguém. Ele é o homem mais justo que eu já conheci. O silêncio que se seguiu foi pesado. As mulheres me olhavam como se eu tivesse enlouquecido. Minha mãe franziu a testa, preocupada. Maria, o que ele fez com você? Ela perguntou baixinho, como se eu estivesse sob algum feitiço. Por que você está defendendo ele? Porque eu sei a verdade. Eu gritei e senti as lágrimas queimando nos meus olhos. Eu sei quem ele é de verdade. E tudo que vocês falam dele é mentira, é injustiça. Uma das vizinhas, Dona Aparecida, uma mulher magra de olhos julgadores, deu um passo à frente. A gente devia nunca ter deixado você vir para cá, ela disse balançando a cabeça. Olha como você tá, defendendo esse homem. Ele te lavou a cabeça, menina. Aquilo foi demais. Olhei para todas elas, para os rostos cheios de piedade falsa e julgamento, e senti algo quebrar dentro de mim. Vocês não sabem de nada, eu disse, a voz tremendo de raiva e frustração. Vocês ficam lá na cidade, fofocando, julgando, criando histórias, mas nenhuma de vocês sabe o que ele realmente faz. Nenhuma de vocês sabe quantas pessoas ele já ajudou, quantas vidas ele salvou. Foi nesse momento que Fernando apareceu na varanda. Ele tinha ouvido tudo. Olhou para mim, depois para as mulheres no portão, e sua expressão era de cansaço profundo. Maria, ele chamou, a voz calma. Vem aqui, por favor. Eu me virei, limpando as lágrimas com as costas da mão, e fui até a varanda. Ele desceu os degraus devagar, parou ao meu lado, mas não me tocou. Só ficou ali como um escudo silencioso. Se a senhora quer levar sua filha de volta, ele disse para minha mãe, pode levar. Eu não vou impedir. A dívida está perdoada de qualquer jeito. Sempre esteve. Minha mãe piscou, confusa. Como assim sempre? Esteve? Ele suspirou. Eu nunca ia cobrar de uma viúva com 5 filhos para criar. Eu só ofereci trabalho para Maria porque achei que ela precisava de uma chance. Um lugar seguro, comida boa. Mas se vocês acham que aqui não é seguro, então levem ela. Sem rancor. As mulheres ficaram em silêncio, claramente sem saber o que dizer. Minha mãe olhou para mim, os olhos brilhando. Maria, você quer voltar para casa? Ela perguntou, a voz falhando. Eu olhei para ela, para as vizinhas fofoqueiras, para o portão que separava 2 mundos. Pensei na minha casinha apertada, nos meus irmãos, na vida que eu tinha antes. E então, pensei em tudo que eu tinha aprendido ali. Em Luísa, em Rosilene, em Fernando, o homem que ninguém entendia, mas que tinha me ensinado mais sobre justiça e coragem do que qualquer outra pessoa. Não, eu disse, firme.
Eu não quero voltar. Eu quero ficar aqui. Maria! Minha mãe exclamou horrorizada. Mãe! Eu interrompi, dando um passo à frente. A senhora me criou para ser forte, para fazer o que é certo, e ficar aqui é o certo. Eu aprendi mais nesses meses do que em toda a minha vida. E eu não vou embora só porque um bando de fofoqueiras está espalhando mentiras. Dona Rosa bufou, ofendida. Mas eu nem olhei para ela. Se a senhora confia em mim, eu continuei, olhando nos olhos da minha mãe. Então confie na minha escolha. Eu tô bem, eu tô segura, e eu tô exatamente onde preciso estar. Minha mãe ficou me olhando por um longo tempo. Vi lágrimas escorrendo pelo rosto dela, mas também vi algo mais, orgulho. Ela assentiu devagar. Você cresceu, minha filha, ela disse, a voz embargada. Virou uma mulher de verdade. Se você quer ficar, eu respeito. Mas promete que vem me visitar, que não esquece da gente. Eu nunca vou esquecer, prometi, sentindo meu coração apertar. Eu venho visitar e mando notícias, mas eu preciso ficar aqui, mãe. Eu preciso. Ela assentiu de novo, enxugou as lágrimas e se virou para ir embora. As vizinhas a seguiram, sussurrando entre si, lançando olhares de pena e julgamento para trás. Mas eu não me importei. Fiquei ali, vendo-as se afastarem, e pela primeira vez senti que tinha feito uma escolha por mim mesma. Uma escolha difícil, uma escolha adulta. Fernando ficou ao meu lado em silêncio, até elas sumirem de vista. Então ele falou, a voz baixa: Você não precisava ter ficado por mim. Eu não fiquei por você. Eu respondi olhando para ele. Eu fiquei por mim. Porque aqui eu aprendi a ver além das mentiras. Aprendi que as pessoas mais julgadas são muitas vezes as mais justas. E eu não quero viver numa cidade que prefere acreditar em fofoca do que na verdade. Ele ficou calado por um momento, depois assentiu devagar. Você é corajosa, Maria. Mais corajosa do que pensa. Aprendi com o melhor, eu disse. E dessa vez consegui sorrir. Os anos seguintes passaram de uma forma que eu nunca imaginei que minha vida pudesse ser. Continuei trabalhando na fazenda, mas agora não era mais apenas trabalho, era propósito. Outras mulheres passaram por ali, cada uma com sua história de dor e sobrevivência. Eu ajudei Rosilene a cuidar delas, a ensinar, a acolher, e aos poucos, aquela casa que todos temiam se tornou um santuário secreto. Fernando continuou sendo o homem mais odiado da cidade. E ele nunca tentou mudar isso. Aceitou o papel de vilão porque sabia que era o preço para manter as vítimas protegidas. E eu aprendi a aceitar também. Aprendi que, às vezes, fazer o bem significa carregar a culpa dos outros, significa ser incompreendido, significa sacrificar sua própria reputação pela segurança de quem ninguém mais protege. Quando completei 18 anos, Fernando me chamou para uma conversa. Sentamos na varanda, vendo o sol se pôr sobre as terras verdes, e ele me perguntou o que eu queria fazer da minha vida. Quero continuar aqui, eu disse sem hesitar. Quero ajudar. Quero fazer o que a Rosilene faz. Quero ser um porto seguro para quem precisa. Ele sorriu, aquele sorriso raro e triste, e assentiu. Então você vai precisar estudar. Aprender a ler melhor, a escrever, a entender leis. Eu vou pagar seus estudos, mas com uma condição. Qual? Eu perguntei. Que você nunca conte a verdade sobre mim, que deixe a lenda continuar, porque no dia que a verdade sair, tudo isso acaba e as mulheres vão perder o único lugar seguro que têm. Eu prometo, eu disse, e era uma promessa que eu manteria para sempre. Fernando morreu 10 anos depois, de infarto, sozinho numa manhã de inverno. A cidade inteira comentou que o diabo finalmente tinha levado o que era dele. Ninguém foi ao enterro além de mim, Rosilene, Sebastião e 3 das mulheres que ele tinha salvado ao longo dos anos. Nós sabíamos a verdade.
e foi o suficiente. Hoje, aos 62 anos, ainda moro na fazenda. Transformei a casa em um abrigo oficial, reconhecido, legal. Recebo mulheres de toda a região. Dou a elas o que Fernando me deu: dignidade, segurança e a chance de recomeçar. E quando me perguntam como comecei esse trabalho, eu sempre conto a mesma história. A história da menina de 15 anos que foi entregue ao homem mais maldoso da cidade e descobriu que tudo o que falavam dele era mentira. Porque às vezes, as pessoas mais julgadas são as mais justas. Às vezes, os vilões são os heróis que ninguém conseguiu enxergar. E às vezes, a verdade está escondida não no que dizem, mas no que fazem quando ninguém está olhando. Se você chegou até aqui, espero que essa história tenha te feito pensar, que tenha te feito questionar os julgamentos que você faz, porque todos nós carregamos verdades que o mundo não conhece. E todos nós merecemos ser vistos pelo que realmente somos, não pelo que dizem que somos. Obrigada por me ouvir. E que você, onde quer que esteja, tenha a coragem de ver além das aparências, de questionar as mentiras e de defender a verdade, mesmo quando ninguém mais acreditar nela. Essa é a minha história. A história de quando eu tinha 15 anos e fui entregue ao homem mais maldoso da cidade. E descobri que ele era, na verdade, o melhor homem que eu jamais conheceria.